graça e a paz de Cristo, bom dia a todos, amém? Quero fazer uma leitura junto com você da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Um texto conhecido, que se encontra em Salmos 133, alguns sabem até de cor, que diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Esse texto diz, ou melhor, faz uma comparação desse momento, o momento da unidade, o momento da união, o momento de congregarmos juntos com o firme propósito de adorar a Deus, de ouvir da parte de Deus o que Ele tem a nos falar. E diz que isso, essa motivação e essa ação de nos reunirmos é tão poderoso quanto o óleo da unção. Sabe, muitas pessoas buscam o poder de Deus, buscam o Deus de poder, mas esquecem que o verdadeiro poder de Deus se manifesta através do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, do estar junto, do socorrer um ao outro. E o salmista vem comparando justamente isso, dizendo que como é poderoso estarmos em unidade. Como é poderoso e revigorante estarmos juntos. Adorar o Senhor, louvar o nome dEle, revigora as forças. Se você está cansado, sobrecarregado, nós estamos no lugar certo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui diz assim que esse ir a Jesus juntos como igreja revigora a nossa alma, nos enche de esperança, nos dá vida, tira a dor dos ossos, estar na presença de Cristo. Ele é o motivo da nossa adoração. Amém? Que Deus possa, durante esse culto, mostrar para nós como é precioso estarmos juntos. Ele possa derramar da unção e da força do poder dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, logo depois eu passo a palavra ao grupo de louvor. Paizinho Santo, Deus querido, é no bom e precioso nome de Jesus que nós, ó Pai, te louvamos. Queremos apresentar esse culto ao Senhor. Bom dia, Senhor. Nós pedimos que a tua graça, o teu poder manifesto, seja com a tua igreja. Que o Senhor possa se alegrar e receber, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor possa falar conosco como igreja, por favor. Em nome de Jesus. Muitos passando por lutas, ó Pai, apresentando-as ao Senhor. Pois só o Senhor pode todas as coisas. Outros, ó Pai, te adorando, agradecendo, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Só o Senhor é merecedor de louvor, glória, honra e, ó Pai, agradecimentos. Nós te louvamos, nós te agradecemos,
por essa aliança que o Senhor fez conosco através de Jesus Cristo na cruz. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, da igreja ser noiva de Cristo, guardada por Ele, protegida em todo o caminho até o céu, até o dia das bodas do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pois esperamos e caminhamos para, ó Deus, a nossa Jerusalém nova. Querido e amado Jesus, por favor, que mais e mais o Senhor manifeste esse teu poder na unidade, essa força revigorante, ó Deus, na coinonia, na comunhão dos irmãos. Nós pedimos que a tua bênção alcance, ó Pai, todo aquele que participa também, ó Deus, de forma online conosco. Por favor, abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, que eles possam, ó Deus, alcançar, ó Pai, que eles possam, ó Deus, tomar posse de tudo que o Senhor já fez. Nós temos o costume, Paizinho Santo, de dizer abençoa, mas nós sabemos que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Por isso, nessa manhã eu peço que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para entendermos a grandeza e a profundidade e retermos, ó Pai, toda a bênção que o Senhor já derramou sobre nós, que possamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Graças a paz, igreja. Bom dia a todos. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa manhã. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor Jesus? Amém? Amém? Então aplauda o Senhor Jesus aí. Só o nosso Deus é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Toda adoração seja dada a Ele. Seguro estou e perdoado sou.
sofrer e permanecer em teu nome. Na, 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 só em ti seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração o Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu
mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és e o aleluia. Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Amém, igreja? Então diga: Jesus é o centro da minha vida, da minha casa, da minha família. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pois sabemos, ó Deus, que não há outro Deus como o Senhor Jesus. Podemos sentir, ó Deus, a Tua presença aqui neste lugar, ó Deus, inundando corações, ó Pai, enchendo vidas, tirando toda a amargura, ó Deus, tirando toda a ansiedade, toda a preocupação. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que invada, Pai, lares nesse momento. Inunda, Senhor Jesus, vidas nesta manhã, Jesus. Em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor que receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti. E pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, recebendo também, ó Pai, o dízimo e a oferta de cada irmão, ó Deus, que irá entregar neste momento no Teu altar, ó Deus, que possa vir entregar com o coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha
prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome, alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome, alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Somente o Senhor Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente o Senhor Jesus é digno de toda adoração. Somente o Senhor Jesus é digno de receber todo o nosso louvor nessa manhã. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, que temos de estar em Tua casa e poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Jesus. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que fale conosco através da palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa preencher o nosso ser com o ser que vem do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Poder se assentar, igreja. Amém. Vamos estar orando pelas crianças, amém? Paizinho Santo, Deus querido, que o Senhor possa, ó Pai, guardar, livrar do mal e plantar a semente, ó Deus, da Tua palavra no coração dos nossos filhos. Que a Tua graça e a Tua presença continue a falar conosco. É o que eu peço em Cristo Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Os demais que aqui ficam, abram por favor a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, depois de Gálatas, antes de Filipenses. Aos que já perceberam, nós estamos fazendo uma série de mensagens em cima desse livro, não é? Então vamos dar continuidade hoje, de onde paramos na semana passada. Nós já falamos sobre estamos ainda no capítulo 1, já falamos sobre a riqueza da graça de Cristo, sobre o louvor da sua glória, e hoje continuaremos engrandecendo o nome do Senhor, falando do seu excelso poder, né? Poder, obrigado, Ismar, que transforma, poder que governa, poder que pode todas as coisas. A partir do verso 15 do capítulo 1 de Efésios, diz assim a palavra do Senhor: desde que soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço a Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no do porvir. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo.
ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? Glória a Deus. Nós comentamos aqui que o centro é Jesus. Flor, você pega o controle desse ar para mim, por favor? Nós comentamos que o centro é Jesus. Nós louvamos a Deus com a canção que diz que o centro é Jesus. Depois nós louvamos a Deus dizendo, por favor, gritem com grande voz, que Jesus é o Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra, que os mares rujam. E aí fomos falando dessa forma com Deus. Obrigado. É interessante nós percebermos que as mensagens dos dias de hoje, as mensagens que saem dos púlpitos nos dias de hoje, de muitos líderes religiosos dos dias de hoje, tem mais a ver com você, com o teu coração, a tua emoção, o que você quer ouvir, do que com quem é realmente o pai da mensagem. Tem mais a ver com a criatura do que com o Criador. Tem mais a ver com o que você pode ou deve fazer do que com quem Deus é e o que Ele pode realmente fazer. O livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, vai falando que nos finais dos tempos, os homens procurariam sim, não é? Esse tipo de mensagem. E nós devemos estar atentos ao que temos ouvido, ao que temos buscado. É diferente, por favor, é muito diferente você buscar um auxílio emocional e um auxílio espiritual. As igrejas precisam voltar-se às pregações cristocêntricas e deixar de ser tão humanista, deixar de trabalhar tanto o ego das pessoas e usar para isso a palavra de Deus. Todas as nossas pregações, elas têm que apontar para Cristo Jesus. Ele é o centro. E aqui no livro de Efésios, carta aos Efésios, nós vamos percebendo Paulo exaltando justamente esse poder. E agora, depois de fazer com que a igreja se voltasse totalmente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no começo da sua carta, aí sim Paulo fala sobre a igreja. Aí sim Paulo olha para a igreja e levanta uma característica especial. Ele diz assim no verso 15: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Essa igreja em Éfeso, ela tinha essa característica ímpar de serem cristãos genuínos. A base desse cristianismo em Éfeso era fé e amor. Fé em Jesus Cristo e no poder dele. Amor pelos santos. Em Éfeso era notório perceber que os cristãos se amavam, eles se cuidavam, eles se protegiam. Isso chegou aos ouvidos de Paulo na sua prisão. Ele ouviu falar que lá na cidade de Éfeso, onde antes reinava a idolatria a Diana, deusa Diana, agora aqueles homens e mulheres se converteram a Jesus Cristo, são cristãos por fé e eles vivem em amor, cuidando uns dos outros, suportando uns aos outros, falando bem uns dos outros, esperando o melhor uns dos outros.
chorando uns com os outros e se alegrando uns com os outros. Essa era a visão que havia chegado ao coração do apóstolo sobre aquela igreja em Éfeso. Eles se amavam. Quando a gente fala se amavam, não pode ficar de forma superficial esse amor. O amor, ele não se enciuma. O amor, ele não intenta mal contra o outro. O amor, ele não se envaidece, ele não se sente superior um ao outro. O amor não se ira com facilidade. O amor é bondoso, compassivo, paciente. O amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Vocês estão vendo o que está contido dentro dessa característica? Por fé e amor. Eu ouvi falar de vocês que vocês andam por fé e amor para com os santos. O amor quer ver o outro crescer, ainda que o autor diminua. Fé e amor. É interessante que por causa dessa base, o apóstolo diz assim: por esse motivo eu não deixo de agradecer, eu agradeço sempre por vocês. Em minhas orações, peço a Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. A exemplo de Paulo, eu e você, nós precisamos exercitar a oração. Porque em amor, nós nos alegramos quando nós ouvimos uma boa notícia, sim ou não? Fulano de tal foi promovido. Poxa, que legal. Aí à noite você chega em casa, ô Pai Santo, muito obrigado porque o meu irmão foi promovido. É assim que você tem agido? De contínuo? É isso que Paulo está falando aqui. Eu ouvi falar que o diácono tal foi fazer uma visita na casa de fulano, percebeu uma necessidade e supriu aquela necessidade. Você ficou sabendo, pastor? Fiquei, rapaz, que bom, né? Muito bem. Vamos orar por ele, para Deus continuar usando e abençoando a vida dele. É assim que eu devo fazer. A minha esposa, ela conseguiu, não é, ser abençoada com um melhor trabalho do que o meu. Vamos orar por isso. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo? Ele está na prisão. Ele está na prisão, e ali ele não pode fazer muita coisa. E ele faz o que ele pode fazer. Mas ele tinha esse costume de orar sem cessar. Como está a minha e a sua vida de oração? A minha vida de oração tem sido egoísta ou ela tem sido altruísta? Que é uma característica do amor. O egoísmo, o individualismo, faz com que a minha oração tenha pouco conteúdo. Conteúdo é apenas eu mesmo. Agora, quando eu oro em amor, assim como Paulo, eu agradeço pelo desenvolvimento da vida do meu irmão. Eu agradeço porque o outro irmão, a outra irmã, a igreja, ela conseguiu tomar posse de uma parte da bênção espiritual que Deus tem para ela. Então Paulo, ele entra dessa forma orando a Deus. Agradece e depois faz um primeiro pedido.
que o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. É necessário ter sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento não é sinônimo um do outro. Elas são, podemos dizer assim, que irmãs, né? Ou qualidades irmãs uma da outra. É necessário você ter conhecimento para aplicar sabedoria. Mas nem todo que tem conhecimento é sábio. Sabedoria é a aplicação do que você conhece. Conhecimento é informação necessária para um dia se tornar sabedoria. Então Paulo pede essas duas coisas a Deus, que lhes dê sabedoria para a igreja e conhecimento para a igreja. E Deus, ele avisa lá no Antigo Testamento, o meu povo peca por falta de conhecimento da minha palavra. Então a gente tem a fonte e tem o poder. A fonte é a palavra para conhecimento. O poder é o Espírito Santo que é selado em você para você andar de forma sábia. E com isso você vai conhecer mais a Deus. Você tem visto Deus agir na sua vida nesses dias? Sim, amém? Muito bem. Então, vou fazer uma outra pergunta. Você tem visto Deus agir através da sua vida nesses dias? Amém? Isso é importante. Isso é sabedoria. Quando Deus está agindo através da vida da igreja. É isso que Paulo está pedindo. Preciso conhecer e ser sábio. Conhecer mais profundamente a Deus. Mas a oração de Paulo, ela continua. Ela tem um caminho a percorrer. E a segunda característica da oração, no verso 18, diz assim: eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Vocês lembram de Eliseu e Geazi? Amém? A maioria aqui já passou muito tempo em escola bíblica, lembra, né? Geazi era o menino de Eliseu. Era aquele que estava estudando com o mestre Eliseu, né? Na sua época, na escola dos profetas, então ele servia Eliseu. É interessante que a cidade de Jerusalém, ela é rodeada, eles fazem o cerco. A cidade, ninguém saía, ninguém entrava, e o profeta estava ali dentro da cidade, junto com o seu servo. E todos na cidade estavam desesperados, começavam a passar fome por causa do cerco, ninguém saía, ninguém entrava, a mercadoria não chegava, a mercadoria não saía, estavam isolados, não é? E o exército do inimigo era grandíssimo. Não havia escapatória para a cidade. Então, aquele jovem chega ao profeta e fala: profeta, né? Por favor, aqui eu estou imaginando uma cena do desespero de Geazi. Assim como no barquinho Jesus dormia na tempestade e os discípulos se desesperavam, provavelmente Geazi, chegou ao profeta Eliseu e disse: mas Eliseu, rapaz, olha como que está a situação, eu vejo você aí tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, o que é isso? Nós vamos ser mortos amanhã? Aí Eliseu faz o quê? Não é assim, esse não aqui é do pastor Fernando, né? Não, lembrei dele agora. Vem cá, vem comigo. Ele chama Geazi com ele. E aí ele faz uma oração por Geazi. Essa oração que Paulo fez aqui é a mesma oração
que Eliseu fez para Geazi. É a mesma oração que aconteceu no Monte da Transfiguração. A oração era para que pudéssemos ver com os olhos espirituais. Então Eliseu ora da seguinte forma: Deus, eu peço que abra os olhos de Geazi para que ele possa ver a verdade. Para Geazi, assim como que para os discípulos dentro do barquinho com a tempestade, prontos a morrer, Geazi também estava pronto a morrer. Havia desespero na alma. E às vezes há desespero na minha e na sua alma. Por vários motivos. Decisões erradas que tomamos. Situações inesperadas que nos advêm. E a nossa alma se desespera quando somos pegos de surpresa por algo que vemos não tem saída. Essa era a situação do servo do profeta. Então ele ora: Deus, abre os olhos de Geazi. E quando então ele termina a oração, Geazi percebe que os exércitos do Deus vivo eram muito maior do que o exército que cercava a cidade. E ele fica atemorizado mais ainda, né? Ele chega a exclamar com espanto, mas nos dias de hoje poderíamos dizer: o que é isso? O que está acontecendo? O que os meus olhos estão vendo? Né? E aí então Eliseu fala: olha, mais e maior são os exércitos que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Quando os nossos olhos espirituais não estão abertos, a gente não pode enxergar bem. Os discípulos no barco, eles viam apenas a tormenta, os ventos, a tempestade e o barco assolado pelas ondas. Os discípulos no barco sabiam que Cristo estava ali dormindo. Os discípulos no barco, ainda que tendo visto grandes milagres, eles estavam aflitos, ansiosos e sem esperança nenhuma. A ponto de acordarem o mestre e dizer assim: mestre, não te importas que morramos? E Jesus então acorda do seu sono, né? Repreende a tempestade. Eu acho que os discípulos falam: mas que negócio é esse? Jesus olha para eles e fala assim: homens de pequena fé. E os discípulos dizem: mas quem é esse que até os mares e as tempestades o escutam, o obedecem, os ventos o obedecem? Quem é esse? Eles já estavam andando com Jesus há algum tempo. Muitas vezes eu e você estamos assim, andando com Jesus, mas sem experimentar tudo que Cristo tem para nós e através de nós. É hora de nós buscarmos de Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Senhor, abre o meu coração para que eu receba. Porque segundo o que está em Efésios capítulo 1, versículo 3, Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. O que isso significa? E Paulo vem aqui então orando justamente para que nós busquemos saber o que isso significa, viver o que isso significa, porque a plenitude de tudo está na igreja. Nós vamos entender aqui.
Então a oração de Paulo é que eu e você tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para que possamos ver a intensidade, a medida da herança gloriosa que Jesus já conquistou para nós. Mas não conquistou para mim viver só na eternidade. Acompanha comigo, continuando o texto, olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 19. Continua a oração de Paulo dizendo: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, comigo e com você, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder e líder, ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. A oração também é para que nós possamos entender sobre o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. A oração de Paulo pela igreja é que eu e você busquemos entender. Não é um poder apenas para ser exercido num culto público. Não. Não é um poder apenas para ser exercido quando você é usado para expulsar um demônio. Não. Não é um poder apenas para ser exercido quando Deus te usa para curar uma pessoa. Não. É muito acima disso. Vai muito além disso. Não é um poder apenas para pregarmos o evangelho. Não. Vai muito além. Nesse pequeno texto que eu li, Paulo usa pelo menos 3 palavras gregas diferentes para denominar esse poder. Uma delas é dínamos, de onde deriva a palavra dinamite. A outra é kratos, de onde denomina-se a palavra liderar, a palavra estar acima, comandar. A outra eu não me lembro, porque é muita palavra diferente, tudo numa língua estranha, né? Que é o grego. Mas a ideia é essa. E se eu junto com você acompanhar o texto, eu vou entender que esse poder, ele não é um poder limitado. Ele não se limita ao que eu faço publicamente. Mas ele é um poder que vai além desses limites exteriores. Ele é um poder que habita na vida do cristão, para a transformação do cristão. Ele é um poder que expele o demônio de quem está endemoniado, e é um poder que me restaura a saúde e me dá força contra o pecado. Ele é um poder que abençoa aquele que já é abençoado. Eu e você, nós temos toda sorte de bênção espiritual. E o poder de Deus sobre a nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse é o poder dínamos. O dinamite tem o poder de transformar uma região. Antes havia uma montanha, colocou-se ali a dinamite e num piscar de olhos, num apertar de botão, num riscar de fósforos, aquela montanha se desfaz e você consegue enxergar mais longe. Esse é o poder dínamos, o poder transformador. Esse poder transformador agiu quando Jesus foi ressurreto.
Esse poder transformador age na minha e na sua vida, quando antes eu era pecador, hoje eu sou um pecador lavado pelo sangue de Jesus, e então no caminho da santidade eu serei o quê? Glorificado pela obra de Cristo. O poder que transformou a minha vida, ele continua agindo em mim. Muitos cristãos foram transformados pela entrega a Cristo, mas deixaram o poder transformador de lado. Áreas na sua vida que você não quer que seja transformada, Jesus diz: eis que estou à porta dessa área na sua vida. Se abrir, então eu entrarei e cearei contigo, e o meu poder transformará essa área na tua vida. Mas a gente deixa essa área fechada, porque essa é cativa da nossa carne, é cativa das nossas emoções. É hora de você deixar o poder transformador continuar esse processo de transformação na tua vida. Esse poder dínamos venceu a morte e ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Pela destra do Pai, Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. E Paulo diz mais sobre esse poder. Ele não é apenas transformador, mas ele é um poder que traz autoridade e soberania. Não apenas ressuscitou Cristo, como fez com que Cristo ascendesse à direita de Deus Pai, acima de todas as coisas. É um poder que traz soberania a Cristo Jesus sobre todas as coisas. É um poder que traz soberania à igreja de Cristo. É algo que nos dias de hoje nós não temos visto, mas antigamente, nós ouvíamos falar: a igreja é soberana. Mas ela tem se contaminado com tantas coisas que dá até medo de falar que ela é soberana. Ela não se envolve com a política. Ela é soberana. Ela não se envolve com o mundo. Ela é soberana. Ela não se envolve com idolatria. Ela é soberana. Jesus é soberano. Pelo poder de Deus. Ele nos dá autoridade e poder para governarmos sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias ao nosso redor. Com os olhos da fé abertos, entendendo a vontade de Deus, nós devemos assumir o nosso papel de reino e sacerdote. Mas não para por aí. Esse poder que coloca Cristo sobre todas as coisas, ele é tão grandioso, não é mesmo? Que faz, verso 21, com que essa região onde Cristo está, agora ele está muito acima de qualquer governo, autoridade, poder, líder, qualquer nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Cristãos nomeando outros poderosos sobre a face da terra. Cristãos com medo de Satanás, medo de demônios. Cristãos com medo de voltar a cair em tal pecado, nomeia o pecado e fala: nesse aqui, estou lascado. Cristãos com medo do medo. Cristãos
com ansiedade profunda, depressivos. Quando eu entendo a extensão do poder de Deus, Ele me dá autoridade para que profeticamente eu repreenda todo outro nome que vem contra mim para matar, roubar e destruir. Você está entendendo? O poder de Deus está sobre todo outro nome. Quando nós falamos de Jesus, Ele tem um nome que é sobre todo nome. Nós precisamos compreender, precisamos colocar isso em prática como igreja. Nós precisamos tomar posse desse poder que pertence a nós, através de Jesus Cristo. Assim sendo, se você crê que Jesus é o teu noivo, o teu salvador, o que te protege, o que te levanta, o que te cura, o que te perdoa, é hora de nós começarmos a clamar a Jesus e com autoridade repreendermos o que tem causado tanto mal, às vezes na nossa vida, na nossa parentela, no meio em que vivemos. Decida viver o melhor de Deus, porque há poder para isso. O nome de Jesus está sobre toda outra autoridade constituída. Não importa, espiritual ou física, o nome de Jesus está sobre tudo isso. E isso que nós acabamos de falar é tudo feito por causa de mim e de você, igreja do Senhor. Mas Paulo, no término da sua oração, ele diz assim a partir do versículo de número 23. Agora, depois de falar que tudo isso é conquistado para nós e por nós, Paulo diz assim: e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Jesus Cristo é o centro, amém? Glória a Deus, Ele é o centro. E agora nós vemos aqui que Ele preenche e Ele completa. Parece aí, mano, né? Meio irrelevante esse negócio. Como é que é? Preenche e completa. Imagina assim. Você tem um quebra-cabeça e precisa de peças para preenchê-lo. Jesus vai lá e preenche. Você tem então um tanque pela metade, Jesus vai lá e completa. Pastor, que diferença tem aí? Né? Isso é para que eu e você busquemos compreender mais ainda o tamanho da obra de Cristo Jesus, através e para a igreja. Significa que não há falta de nada na igreja. Não há falta de dons. Ei, não há falta de dons. Você que pela fé aceitou Cristo Jesus, que é selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem uma peça fundamental com dons de Deus na sua vida para colocar em prática no seio da igreja e para abençoar a comunidade. Não há falta de nada na igreja de Cristo. Não há. Não falta graça. Não falta misericórdia, não falta perdão, não falta cura, não falta milagres, não falta nada. Se no teu coração está faltando alguma coisa, ei, olhe para Cristo. Porque Ele preenche e Ele completa toda falta. É hora de olharmos para Cristo. É hora de tomarmos posse das bênçãos que Ele conquistou. É hora de usar o nome dEle profeticamente para fazer diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Ele é cabeça sobre tudo
para o bem da igreja. Jesus é cabeça da igreja, amém? Glória a Deus. Jesus é cabeça de tudo, amém? E de tudo tem a ver com toda a criação, não só a igreja. Quando eu, como igreja, entendo que eu sou o corpo de Cristo, então eu faço a diferença no mundo. Porque quem comanda o mundo é o cabeça. E o cabeça não é Satanás. O cabeça de todas as coisas é o seu Jesus. Ele está sentado acima de todas as coisas. Mas pastor, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Sim. A vida e a morte, o bem e o mal, as trevas e a luz, tudo pertencem ao Senhor. Jesus é cabeça, Ele é líder, a palavra dEle é decreto sobre todas as coisas. Quer sejam boas, quer sejam más. Colossenses capítulo 1, verso 16, a palavra do Senhor diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nele encontram o seu propósito, resumindo o versículo, não é? Todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, principados, potestades, domínios, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é cabeça. E aqui, para finalizar, traz esse pensamento de que a igreja, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte, que a igreja, que eu e você, como corpo de Cristo, nós devemos encher, nós devemos completar todas as coisas em todos os lugares. Eu não devo ser igreja apenas aqui. Eu sou igreja dentro da minha casa aqui no fundo. Eu sou igreja na venda aqui do ladinho. Na vendinha aqui do lado. Eu sou igreja nos atacados da cidade. Nos bancos. Eu sou igreja nas escolas. Eu sou igreja. Minha cabeça é Cristo. E quando eu estou em qualquer ambiente, eu sou representante do meu noivo. Eu amo muito a minha esposa, sabe? Porque nenhuma mulher aqui ouviu ela falar mal de mim. Eu já estou aqui há mais de 11 anos, 10 anos. Ela nunca falou mal de mim para você. Se falou, você pode só levantar a mão, ninguém está vendo, só eu. Assim deve ser a noiva de Cristo. Nós devemos caminhar como igreja falando bem de Jesus, falando bem do corpo de Cristo. Nós devemos caminhar por aí levando as boas novas da salvação, libertando endemoniados de Satanás, aprisionados por opressores. Nós devemos andar por aí fazendo o bem. Essa semana talvez você teve a oportunidade de fazer bem para alguém. A semana está começando, não é? Hoje é o primeiro dia da semana. Deus vai te dar oportunidades de fazer o bem. Quando você fizer, preste atenção aqui. E alguém te falar assim, poxa, obrigado por isso. Fala, não, que isso. Jesus fez muito mais por mim. Você entendeu como que você vai responder? Imagina, que isso. Jesus fez muito mais por mim. E olha bem no olho da pessoa. Fala, que isso. Ao invés de, a gente tem esse costume de falar, glória a Deus. Mas às vezes a pessoa, glória a Deus, fica como um jargão. Então você olha bem no olho dela e fala, imagina, Jesus já fez muito mais por mim. Faz as pessoas entenderem para quem ou de quem você pertence, que nós como igreja possamos fazer a diferença. Comece hoje a fazer a diferença. Comece hoje a deixar esse poder tão fantástico,
transformar a sua vida, transformar o seu lar e as coisas ao seu redor. Você é a igreja. Vamos ficar de pé? Eu e você, nós somos igreja de Cristo. O Senhor nos chamou, Efésios capítulo de número 2, versículo 10. O Senhor nos chamou para completar, para encher, para completar, para preencher toda a medida de boa obra, desde a fundação das coisas. Eu e você somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para preencher e encher o mundo, ser sal e ser luz no mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você, igreja, olhe para o irmão que está do seu lado, não diga nada para ele, mas olhe bem no olho dele. Eu vou ser a tua voz, para ninguém se contaminar. Você, olhe para ele, não olhe para mim não, olhe para ele. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você vai fazer a diferença. Amém? Vamos orar a Deus. Feche os teus olhos. Pai Santo, Deus bendito, eu sei que há poder do céu para nós, derramado sobre essa igreja nesta manhã. Eu sei que há poder, ó Pai, derramado nesta manhã, para, ó Deus, que quando o mundo espremer algum irmão aqui dentro, ou aqueles que estão sendo espremidos, o mundo não venha acolher, ó Pai, um suco azedo deste irmão, mas que ao ser espremido, possa sair dele e dela a unção de Deus, para curar, para libertar os cativos e oprimidos, para levar as boas notícias aos pobres e necessitados, porque para isso o Senhor tem nos ungido, para colocar óleo sobre a cabeça daqueles que estão abatidos, entristecidos, óleo de alegria. Que quanto mais nós formos espremidos pelas situações ao nosso redor, mais de nós saia a doçura de Cristo Jesus, para preencher e completar esse mundo tão vazio de Deus. Nessa manhã é a oração que eu faço em Cristo, pedindo que o Senhor dê força ao que está em meio às tentações, para que as vença. Pedindo que o Senhor dê força e coragem para aqueles, ó Deus, que precisam dizer não às situações que têm vivido. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que capacite no momento, ó Pai, da adversidade, o irmão, a irmã, para profetizar o poder transformador de Deus na situação e confiar. Pedindo ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós não venhamos a orar de forma errada. Porque nem sempre a tua boa, agradável e perfeita vontade, na verdade quase nunca, ela se alinha às vontades dos seres humanos que têm os olhos fechados para o mundo espiritual. Por isso, abre-nos e dá-nos sabedoria e conhecimento. É a oração que eu faço nessa manhã. Transforma com teu poder a nossa vida cristã. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Queridos, pode sentar um pouquinho, nós vamos, já estamos indo para o término do nosso culto. A partir da semana que vem, nós estaremos retornando os nossos cultos, amém? No período noturno.
partir da semana que vem, então, nosso culto volta a ser às 7 horas da noite, às 19 horas, amém? E a nossa escola bíblica dominical volta a ser presencial a partir das 5 horas da tarde. Ok? Amém? Glória a Deus. Ô pastor, mas estou gostando tanto de vir na igreja de manhã, né? Não se preocupe. Se acaso lotarmos, não é mesmo? O que podemos ter de pessoas na igreja no período da noite, a gente vai ver a possibilidade de ter um outro culto. Né? Não sabemos se na parte da tarde mesmo, ainda vamos estudar. Amém? Então não se preocupe. Guarde então e divulgue. Tá? A partir da semana que vem, culto às 7 da noite, EBD 5 da tarde, voltamos ao padrão antigo da igreja, nos horários. Quarta-feira, 7h30, e sábado, culto jovem a partir das 7h30 ou 8 horas da noite? 7h30, tá? Amém? Glória a Deus. Algum aviso a mais que os irmãos gostariam de trazer? Não? Tranquilos? Vamos ficar de pé então. Amém, glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho Santo, Deus bendito, é no nome de Jesus que nós te bendizemos, te louvamos pela tua presença doce e gloriosa. Te agradecemos pelo privilégio de exaltar o teu nome, o teu poder, a tua glória, a riqueza da tua graça. E pedimos, por favor, que teu imenso amor, a graça derramada na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Nós dizemos amém. Que Deus possa estar te abençoando ricamente, te dando uma semana de vitória em Cristo, amém?